Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Esporte Coletivo. Tô aqui hoje para mais um vídeo. Eu vou falar hoje sobre Casares do Corinthians, que já assinou com o Fluminense. Quero falar também sobre Benjamin Bach, que colocou o Luan, meia do Corinthians, na parede ali. Vou falar sobre a entrevista que ele deu ali no canal do Benjamin Bach, lá no SBT, né? No canal, no programa. E vou falar também sobre a vitória do São Paulo em cima do Red Bull Bragantino e uma declaração de Crespo sobre Fernando Diniz. Vai ser interessante. Vamos falar sobre isso hoje, meus amigos. Meus caros, muito obrigado a quem chegou no canal aqui, que se inscreveu aí, que já deixou o like no último vídeo, assistiu. Vou pedir para que novamente deixe o like caso vocês gostem do vídeo de hoje. Já comentem com todo mundo sobre esse novo canal aqui, que é um projetinho novo, onde eu vou falar de todos os times. E você que está vendo o vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, deixa o like no vídeo caso você goste, já se inscreva no canal, liga aquele sininho maroto de notificação pra gente ter essa interação assim que eu publicar um vídeo aqui, beleza? Mandem comentários, o espaço é de vocês, comentem tudo sobre as opiniões, sugiram temas, tamo junto, vocês estão ligados, né? Bom, falando agora sobre o Corinthians, o time do Corinthians ele passa por uma situação financeira muito complicada mesmo, como em poucas vezes eu vi na minha trajetória no futebol. O que me desperta uma grande curiosidade de onde esse time vai chegar. Não pelo elenco, não pelo técnico, não pelas dívidas, não pelo estádio, mas porque é o seguinte: sempre que você tem dívidas, tem que pagá-las, tem um problemaço nos bastidores, isso acontece com a grande maioria dos times do Brasil, né? E agora, quando você tem um jogador igual o Casares, e o Corinthians ele permite que o Casares vá embora para o Fluminense, sabe? Permite mesmo, deixa ele embora. Não teria problema se o Casares fosse um cara do banco de reservas, que estivesse ganhando uma fortuna, que não tivesse sendo utilizado. Isso seria normal. Como, por exemplo, o Luan, que eu vou chegar daqui a pouco. Se o Luan, que é o maior salário do Corinthians, fosse embora para o Fluminense para negociar, assim como o São Paulo mandou o Tietchan para o Atlético Mineiro, é para liberar caixa, é para você não ter que pagar uma fortuna num jogador que não está sendo utilizado. Até aí tudo bem, são coisas do mercado. Mas quando você pega o Casares, que é o melhor jogador do Corinthians, na minha opinião, se não for o melhor, está entre os melhores, não vou falar assim, vai, melhor não, porque tem Fagner e Cássio, logicamente, mas no ataque ali, o jogador esperança de uma jogada diferente, uma jogada nova, uma jogada de velocidade, de efeito, que fuja um pouco daquele futebol modorrento e monótono que a grande maioria dos times do Brasil fazem. Quando você pega um Matheus Vital da vida, você pega um jogador que você não espera absolutamente nada, um Camacho, você não espera nada. Você espera que ele jogue um futebol normal. Um Otero da vida, você tem um jogador que tem uma bola parada muito bom e um chute muito bom, mas não é um jogador de destaque também. O Jô já está muito velho, o Corinthians ele conta aí com o Léo Natel também, que você não espera uma jogada de efeito como a de Casares. Casares sim, ele tem um passe refinado, ele tem um bom drible, ele sabe finalizar, ele é um belíssimo jogador. Então me causa muito espanto o Corinthians ter liberado o Casares de graça para ele jogar no Fluminense. Isso aí é uma evidência de uma crise financeira muito pesada, muito grave. Eu sei que falar de crise financeira do Corinthians é chover no molhado, porque o Corinthians está com as contas em aberto aí. Você tem a dívida do estádio, tem uma dívida do próprio time fora do estádio que chega a quase 1 bilhão. É muito grave o que o novo presidente pegou, o legado ali da gestão do Andrei Sanches. Mas a questão do Casares me deixou assim perplexo com a gravidade da coisa. Bom pro Fluminense, né? O Fluminense ele pega um jogador desse para acertar somente salários, o contrato até o final de 2022, e o Fluminense que fez um belíssimo trabalho em 2020, né? Foi uma campanha surpreendente. Eu duvido que em janeiro de 2020 alguém apostaria que o Fluminense chegaria onde chegou no Brasileirão. E perdeu o Odair Hellmann no meio do caminho, que foi uma grande perda daquele projeto Fluminense bem aguerrido, bem sólido, jogando em contragolpe, um time reativo. Ele perdeu o Odair Hellmann e conseguiu manter o mesmo time, o mesmo elenco, o mesmo formato de jogo e os mesmos bons números que ele conseguiu em 2020. E agora o Fluminense na Libertadores vai jogar tudo que pode para tentar a conquista, e Casares é um belo de um reforço. Bom, falamos de Casares, agora eu vou falar do Luan, que foi entrevistado pelo Benjamin Bach lá no canal do SBT, no programa do Benjamin Bach, no Arena SBT. Lá o Benjamin tinha dito e falou inclusive na frente do Luan, um ato de coragem, um ato bem
de hombridade, né? Ele falou: Luan, eu falo nas suas costas, preciso falar na sua frente. Você é, pra mim, o pior jogador, a pior contratação da história do Corinthians no custo-benefício. Né? Não é a pior, teve jogadores muito piores que o Luan, mas o custo-benefício. Jogadores piores custaram menos, o Luan, que custou muito, que não entrega nada, fica sendo o pior da história, segundo o Benjamin Bach. E ele fez essa pergunta pro Luan. O Luan, bastante constrangido nas suas respostas, o Luan acaba falando que ele tem tido poucas oportunidades. O Luan não concorda muito que ele teve anos péssimos após 2017 no Grêmio e que 2018, 2019, 2020 ele não tenha performado nada. Principalmente no Grêmio, ele coloca ali momentos que ele teve, que ele brigou a artilharia com o Cebolinha após aquela conquista da Libertadores, onde o ataque ainda era Fernandinho, Ramiro, né? Tinha lá outros jogadores e o Cebolinha ainda era banco. O Luan, então, não concordando muito, ele falou, ele fez a meia-culpa ali, falou que realmente a fase dele não é tudo isso, que ele se cobra muito de melhora, mas que ele precisa de ritmo de jogo, ele precisa de jogar e com o Mancini ele acredita que tem poucas oportunidades. E nós, convenhamos aqui, ele não tem oportunidade mesmo, mas o Mancini não está errado, ele não dará oportunidade. Só que o Corinthians com isso, perdendo o Casares, hoje ele tem um jogo e ele também, o Luan, no mistão, o Luan já não está entre os titulares do mistão. Então olha o problema, o jogador mais caro do elenco, a maior contratação dos últimos anos do Corinthians, ele não está nem para jogar no mistão num jogo depois de perder o Casares para o Fluminense. O Corinthians vive dias difíceis, eu gostaria que vocês comentassem comigo aí sobre essas ponderações que eu fiz sobre o Timão. Beleza? Bom, pegando o barco agora, indo para outra agremiação, São Paulo consegue uma vitória importantíssima contra aquele bom time do Red Bull Bragantino treinado pelo Barbieri. Claudinho em campo, Arturo, Ítalo, era quase que uma força máxima do Red Bull Bragantino e o São Paulo consegue ganhar também de 1-0, quebrou até um tabu em cima do Red Bull Bragantino com essa vitória. O último jogo tinha sido um 4-2 para o Red Bull Bragantino, quando o Diniz ainda era o técnico de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, e o Crespo agora tem tido jogos excelentes, deixando a torcida do São Paulo muito feliz. Teve um 4-0 contra o Santos, ele vinha de um 5-1 agora contra o São Caetano e pega o Red Bull Bragantino, um jogo muito mais duro que o do São Caetano, e ele consegue ganhar de 1-0, foi um gol contra, mas o São Paulo muito sólido, uma zaga muito bem postada. Claudinho, Arthur e Ítalo não ofereceram nenhum perigo para o Thiago Volpe, para o goleiro do São Paulo. E o São Paulo mostra ali que ainda não entrou Benítez, não entrou Miranda. O Éder entrou no segundo tempo, o Orejuela ainda não entrou, o William não entrou. Então as contratações, os reforços do São Paulo, ontem teve em campo o Crespo, somente, e teve um pouquinho de Éder. O resto, as contratações não jogaram. Os jogadores que chegaram para o São Paulo não jogaram. Então é o time que perdeu ali de 4-1, seguramente o time que perdeu de 4-2 para o RB Bragantino no último jogo, e o Crespo consegue agora fazer valer uma superioridade numérica em campo impressionante. Red Bull não teve chance nenhuma contra esse São Paulo de Hernan Crespo. O Hernan Crespo, na entrevista coletiva, um cara muito educado, falando ali que ele quer aprender o português o quanto antes, não apenas porque ele gosta de aprender línguas novas, mas por respeito ao país, respeito aos jogadores brasileiros, respeito à imprensa brasileira, que sempre faz as perguntas para ele. Um cara de extremo caráter e muito respeitoso, uma figura muito exemplar, Hernan Crespo. E aí ele, em algum momento, ele é questionado sobre algumas questões de jogo e ele não se preocupa em soltar elogios para o ex-técnico Fernando Diniz, e ele fala assim: eu agradeço ao Fernando Diniz porque peguei um trabalho aqui, claro, vou fazer meu trabalho, eu tenho uma cara diferente, não é melhor nem pior, é diferente, é um outro tipo de trabalho, mas não peguei nada do zero, peguei um bom trabalho do Diniz e estou continuando e sou grato ao Diniz por esse trabalho. O que é interessante desse tema aqui? Claro que o Crespo falaria isso sendo que ele acha isso ou que ele não acha. Ele poderia achar que o Diniz é um ótimo técnico, ele diria isso. Pode achar que o Diniz é um péssimo técnico, ele também diria isso. O que causa uma curiosidade no trabalho do Fernando Diniz é o pós-trabalho do Diniz. Os trabalhos do Diniz até hoje foram trabalhos muito péssimos, muito fracassados. Em time nenhum que ele passou ele ganhou um título, e muito pelo contrário. Ele deixou o Fluminense, o Atlético Paranaense, tudo na zona de rebaixamento, e no São Paulo ele não deixa saudade para torcedor nenhum. Um legado muito ruim, inclusive. O que é curioso é que quando ele sai do Atlético Paranaense, era a mesma história. Era um presidente que não iria demiti-lo de jeito nenhum,
o demite na zona de rebaixamento, assume Thiago Nunes e Thiago Nunes ganha títulos. Ganha a Copa do Brasil, ganha a Sul-Americana. No Fluminense, quando o Diniz sai, o time consegue agora, depois, a vaga para Libertadores. Ele não deixa uma terra arrasada. Parece que é arrasada, mas a continuação do trabalho do Diniz é muito rápida para ter uma melhoria gigantesca e o time até chegar a conquistar título. No São Paulo, o São Paulo não ganhou título ainda, mas ele já está levando o São Paulo, o Crespo está levando o São Paulo para um patamar muito bom. Ele ganhou do Santos, ele ganhou do São Caetano, ele ganhou do Red Bull Bragantino. Ele tem uma força hoje de campo melhor que a do Corinthians e pode estar atrás do Palmeiras pelas conquistas recentes, mas no futebol está tudo muito parelho e o São Paulo vai lançar ainda 4 jogadores para o time principal, titulares, que são as contratações que não estrearam. Então seria sim uma curiosidade, o pós-trabalho do Diniz, o caminho do título? Se isso acontecer com o São Paulo ganhar títulos agora, assim como o Atlético Paranaense fez, o próximo time que contratar o Diniz pode saber que mesmo que ele sofra por um período sem títulos, o próximo técnico que assumir pós-Diniz seria um ganhador de títulos. Isso é uma curiosidade que eu nunca vi na minha vida no futebol e tomara que isso não seja verdade, porque senão o Diniz, coitado, que azarão que ele seria nesse ramo dele aí. Mas acho que nós temos que esperar o São Paulo ganhar o título para falar. Beleza? Meus amigos, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se você gostou para demonstrar que o cara que está falando com vocês aqui agradou, beleza? Muito obrigado, até a próxima, valeu!